Você está decidido a aprender a programar. Quer fazer isso o mais rápido possível e aproveitar as oportunidades de emprego que existem aí disponíveis. Afinal, esse é um mercado que não para de crescer. E como a gente viu nos últimos vídeos, existem bons salários, vários benefícios, de poder trabalhar onde quiser, para empresas do Brasil e do mundo inteiro e às vezes pode começar até sem faculdade. Eu sei que você pode ter uma rotina muito corrida e que com essa rotina pode te faltar tempo para fazer os estudos necessários para você se tornar um programador. Mas eu quero te fazer uma pergunta. O que você faria se você tivesse 30 minutos por dia a mais? Sim, eu tô falando de aumentar a duração do seu dia. Aí você pode achar estranho e falar, putz, o que ele tá querendo dizer? Ah, tem razão. Eu despenquei por 30 minutos! Eu não tô falando pra gente chamar o Doutor Estranho ou usar algum recurso de ficção científica. O que eu tô querendo dizer é que existe uma forma de você fazer isso e eu vou te ensinar isso nesse vídeo. Olá, Invenista! Meu nome é Daniel e eu sou programador web. Aqui no canal da Invenio eu te ensino a conseguir seu primeiro emprego como programador web, falando sobre Ruby, tecnologia de modo geral e, é claro, sobre programação. Se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Invenio e deixa aquele like, porque isso ajuda muito a gente. Eu sei que pode parecer estranho a pergunta que eu te fiz no início desse vídeo, mas qual é a sua rotina? Que horas que você acorda? Que horas você vai dormir? Você trabalha ou trabalha e estuda? Como está distribuído isso? Pensa um pouquinho como você fez. E a partir disso, o que eu posso te perguntar é o que você faria se você tivesse mais 30 minutos por dia? A mesma pergunta que eu te fiz no início. Olhando a sua rotina, eu sei que às vezes pode ser corrido. Eu tive uma rotina que foi muito corrida durante muito tempo. Sei que às vezes a gente pode acordar cedo e dormir tarde, porque no meu caso eu trabalhei no horário comercial, então acordava muito cedo para poder pegar ônibus e trabalhar. Chegava às 8 horas da manhã na escola que eu trabalhava, dava aula. E aí, depois de lá, eu saía direto, ia para a faculdade, estudava. E a partir disso, era difícil porque eu chegava muito tarde em casa. Às vezes meia-noite. Aí, eu ia dormir e tudo se repetia dia após dia. Sei que é difícil, às vezes a gente tem que fazer sacrifícios. Mesmo assim, muitas pessoas, mesmo da minha família, falavam: por que você não desiste disso? Isso não vai te dar futuro. Programação não vai dar dinheiro para você. Vai fazer um concurso público, arruma um emprego numa fábrica, sabe? Esse tipo de coisa. Não é desmerecendo, mas eu acreditava que programação realmente pudesse ser o que eu ia fazer. E eu provei para todo mundo que eu estava certo. Que programação é uma forma de você ganhar dinheiro, sim. E que você pode fazer aquilo que você gosta e ainda ser pago por isso. Então, olhando a sua rotina, lembra disso. Como que você pode separar um tempo para você estudar? Sei que às vezes é muito gostoso. Tudo que a gente tem, às vezes um tempo de lazer ali é importante. Esse tempo todo que a gente está fazendo é muito importante. Mas se você quer mudar de vida, você precisa fazer um sacrifício. Mesmo que seja pequeno, nem que seja 30 minutos por dia. E eu vou te ensinar aqui nesse vídeo como que você pode abrir esse espaço de 30 minutos por dia. Lembra de uma frase que eu particularmente gosto muito, que diz o seguinte: você pode ignorar a realidade, né? Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Ou seja, se você quer mudar de vida, eu sei que você quer mudar, mas se você não fizer nem que seja um passo por vez para fazer isso, você não vai conseguir mudar de vida. É agora, com os pequenos passos, que você consegue construir isso, né? Passo a passo você vai melhorando. Então, para avaliar, quanto tempo você às vezes gasta assistindo uma série, ou de repente um filme, ou
rolando o feed, né, do Instagram ou do TikTok por dia. Às vezes eu sei que é uma coisa que a gente fala, eu vou ficar só 5 minutos, e de repente passam-se horas para ver aquele conteúdo. Você vai ver, nossa, foi 1h30 só nisso. E se você, em vez de não eliminar totalmente, mas você tirar uma fatia desse tempo, 30 minutos que seja no seu dia, e fazer isso? Lembra que eu falei para você, analisa a sua rotina? Tudo o que você faz, às vezes, seja porque você já faz exercícios, seja porque de repente você se programa para passar na padaria e pegar pão. Você tem uma organização do seu dia. E às vezes aquilo te faz bem, né? Então, se a gente for olhar, a disciplina é sim uma forma, né, de você organizar a sua liberdade. Você vai fazendo aquilo que você gosta e às vezes sem essa disciplina, a ausência da disciplina, faz com que você não faça as coisas que você gostaria de fazer. Provavelmente você deve ter várias coisas que você deve ter colocado na sua lista das intenções. Nesse ano eu vou entrar, sei lá, numa dieta, ou eu vou comer melhor, eu vou sair para caminhar, vou levar meu cachorro para passear todos os dias. Uma coisa que você colocou em meta para você. E de repente você não conseguiu fazer. Eu sei, como eu falei, a rotina é corrida. Mas se você abrir mão de um pequeno ponto para você mudar de emprego, um emprego que te dê condições melhores, que você não precise ficar viajando, você não precisa pegar ônibus para você ir trabalhar, você possa trabalhar da sua própria casa. Aí você consegue passar mais tempo com a sua família. Você consegue ter um salário melhor. Com esse salário melhor você consegue, de repente, dar uma vida melhor para sua família. Você consegue comprar seu carro, sua casa. Então, é sobre isso que eu estou falando. Sobre abrir essa pequena brecha, fazer um pequeno gesto de sacrifício, um sacrifício individual, para que você consiga depois fazer uma profissão diferente para você. E sim, com 30 minutos por dia, você consegue aprender a programar. Uma outra mensagem que eu tenho assim para passar para você é: seja constante. Assim como a água é constante numa queda d'água, por isso que é bem ilustrativo o que eu estou mostrando aqui para você, aliás, aqui, porque a água é constante. Não tem aquele ditado, né, que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Inclusive, fui falar esses dias esse ditado, até acabei fazendo ao contrário. Então, se você for olhar, às vezes a pedra que fica embaixo de uma queda d'água, ela é até mais... tem um furo ali. Por quê? Porque a água vai, gota a gota, vai batendo ali e aquela força no tempo vai fazendo a pedra abrir um buraco, né? Então, a constância é mais importante do que o tempo. Sei que parece filosófico, mas é muito melhor você ter 30 minutos por dia para estudar do que você falar, eu vou estudar isso no domingo. Aí, nesse domingo você não vai estudar porque, não tô muito bem. Aí você vai no outro sábado e fala, vou estudar no sábado, aí você não faz. Então é muito melhor você ter 30 minutos por dia de estudo que você, de repente, abre mão de pequenas coisas que não vão fazer diferença no ponto geral. 15 minutos que você acorda mais cedo para você se organizar, às vezes faz a diferença. Às vezes, na hora do almoço, você consegue separar um tempinho para você estudar. Você tem que olhar na sua rotina e ver qual horário que funciona melhor para você. Porque para cada pessoa vai ter um horário, às vezes à noite, depois quando chega do trabalho, ou às vezes de manhã, na hora do almoço. Então analisa, é muito melhor do que você estudar depois, 5, 6 horas quando der. É ótimo se você tiver essas oportunidades? Sim, mas isso você usa para potencializar o seu estudo, tá? E eu vou te mostrar aqui uma métrica de como dividir isso. Então, olhou esse tempo? Pensa na sua rotina e guarda esse tempo para você. Faz esse ponto de autocuidado que você está investindo em você mesmo. Então, fala, eu vou estudar então todos os dias às 8h30. Eu vou estudar todos os dias depois do almoço, 12h30 que seja. Então você vai olhar isso na sua rotina, ver qual funciona e assumir esse compromisso com você. Você vai pensar, você vai escrever no papel aí, eu vou estudar todos os dias tal horário. Porque, não sei se você sabe, mas quando você escreve, o seu cérebro fixa melhor e você está assumindo um compromisso com você. Se você quiser, pode deixar aqui nos comentários qual horário funciona melhor para você e qual é esse compromisso que você está assumindo de estudos. Então, se a gente for olhar, essa técnica que eu vou te explicar, desses 30 minutos, é o que eu chamo de 25 mais 5. Para quem estiver habituado, é uma técnica que tem o nome de Pomodoro. Esse 25 mais 5 seria 25 minutos de estudo mais 5 minutos de descanso.
Então são 25 minutos que você vai fazer com foco total. São 25 minutos que você vai desligar, deixar seu celular longe, você vai eliminar as distrações, você vai fazer aquilo que você vai fazer, que é estudar, e você vai escolher um assunto para você estudar, certo? Então, você vai pegar todas as distrações, eliminar, leva com você, claro, se você quiser, até tenho aqui comigo também uma garrafa d'água, você vai deixar sua garrafa d'água ali, e os outros 5 minutos que sobrar, você vai usar, que são, lembra que é ininterrupto, 25 de estudo, e quando você finalizar esse ciclo de 25, você coloca 5 minutos para você de repente levantar, se alongar um pouco, você pode ir no banheiro, aí você faz isso. Mas se você tiver mais tempo, de repente 1 hora, 2, 3, você pode fazer da mesma forma aplicando esse método. A grande diferença é que você vai pegar esses ciclos de 25 mais 5 e replicar eles. Você vai fazer um bloco, descansa 5, mais 25 de estudo, descansa mais 5 e assim por diante. Se você fizer mais de 1 hora, só lembre de fazer um descanso maior, de repente de 10, 15 minutos. É muito importante, tá bom? Então, olhando isso, qual que é a linha que eu vou definir para você, que eu falo para você partir do zero e aprender a programação? A primeira coisa que pode parecer estranha, mas que faz todo sentido, é falar sobre fundamentos de modo geral, que é como funciona a web ou o que é programação. Se você for parar para pensar, falar, mas eu não preciso saber o que é a web ou como funciona, o que é programação, porque eu já sei. Como que a internet funciona? Como que esse vídeo está indo até você? O que acontece quando você digita o endereço no site, dentro do seu navegador, onde ele obtém? Já parou para pensar nisso? Isso é uma questão muito importante. Se você partir desse princípio, você consegue olhar as necessidades e entender como a internet funciona. Logo, você vai ter uma facilidade maior nas próximas etapas. Tem um vídeo aqui no canal que tá, acho que aqui, é um vídeo que tá aqui, que eu deixei e falo um pouco mais sobre isso. Que eu uso o exemplo, inclusive, de uma padaria para explicar essa relação entre servidor e o seu computador. Feito isso, você pode então focar, acho que no segundo tema, que é sobre HTML e CSS. Essa combinação você pode utilizar para aprender a criar páginas web e formulários, além de toda a estilização, layout, que permite que essa página tenha uma cara de profissional. Esses assuntos, você não precisa focar em aprender um por dia e tudo mais. O que eu recomendo que você faça é que você desmembre esses assuntos nesses blocos de 30 minutos. Então, o que você vai fazer para facilitar? Vou considerar que esses números que eu estou colocando são semanas de estudo. E com essas semanas de estudo, você consegue focar para aprender pelo menos a essência. Na programação, uma coisa que é bem interessante é que você não precisa ser expert no assunto para você começar a, de fato, desenvolver, a conseguir criar projetos e ganhar dinheiro como programador. Você pode, aprendendo aos poucos, você estuda um assunto e esse assunto pode ser estendido conforme você for tendo necessidade sobre os pontos, né? Então, se a gente for olhar então ali, estudou sobre HTML na semana 2, você vai olhar então numa semana 3 e aprender sobre Ruby, que é a linguagem que eu falo aqui no canal, sobre objetos e classes e sobre essas estruturas de repetição. Pode parecer muito genérico, mas eu vou explicar para vocês detalhadamente já já. E por quarto ponto, na quarta semana, você pode focar em Ruby on Rails, aquilo que eu vou dizer que é o essencial, que de repente criar um cadastro, fazer um formulário e a parte de objetos e classes, né, que é uma coisa que você vai utilizar muito no dia a dia da programação, porque toda parte do Ruby, tudo que você programa é um objeto, que é bem aquela ideia de pegar uma coisa do mundo real e criar essa abstração. E as validações, como a gente já viu em alguns vídeos aqui do canal que falam sobre Rails, como que você pode, de repente, criar um formulário e tornar esse campo obrigatório, esse outro tem que ter um valor máximo, então você pode ter essa facilidade. E com o quarto ponto, que é importante a gente olhar, é o resto que você for olhar depois do quarto, é aquilo que eu vou dizer que é avançado. Envio de e-mails, upload de imagens, processamentos que a gente chama de background, que são paralelos, e aí nós podemos falar sobre isso. Sendo bem específico e falando para você o que
faz sentido pensa assim, eu tenho que criar uma tela de cadastro. Então, olhando esse princípio da simplificação, que eu sempre menciono aqui, eu tenho que criar uma tela de cadastro, mas eu não sei como fazer. Então, eu vou pensar, eu vou então fazer uma estrutura de login depois. Eu preciso então melhorar a aparência do meu projeto. E depois eu vou entender como publicar o projeto na internet. São pontos de ideias, metas. Então, você vai pegar esse plano de estudos que eu passei para você, de todos os temas que você vai aprender e quais assuntos. Você vai desmembrar durante o tempo. Aquele número é uma referência, então é a ordem que você vai fazer. Eu considero que você possa aprender, não precisa aprender tudo, mas o essencial para você fazer cada um desses tópicos. Na letra A, para criar uma tela de cadastro, o que você precisa saber? Eu preciso saber sobre HTML, porque eu preciso criar a tela. Perfeito. Eu preciso saber como criar então um projeto e como gerar aqui uma tela com esses campos. Perfeito. Vou lá e faço. Então, vai olhando sobre as metas, aquilo que você quer fazer, os seus objetivos, e vai fazendo essa vinculação, esse paralelo entre olhar aquilo que você precisa, que você quer fazer. Eu quero criar uma tela de cadastro, eu quero criar uma estrutura de login, eu quero aprender a melhorar a aparência do meu projeto. Meu projeto não está bonito o suficiente, está profissional. Então, eu vou criando esse paralelo e vou falando, aqui, nessa parte, eu vou aprender, então, tal assunto. Eu vou aprender mais sobre Ruby, que eu vi que eu ainda não sei o suficiente. Eu queria aprender mais, então, sobre HTML, para poder aprender a criar estruturas melhores. E é mais ou menos essa ideia que você vai fazer na sua lógica. Eu sei que durante essa jornada, provavelmente seus objetivos podem mudar e não tem problema. E se de repente, entre melhorar a aparência do projeto e publicar ele na internet, você percebe que você precisa de mais algum ponto. De repente, entender como as informações são salvas. Então você vai colocar essa meta. Como as informações são salvas? Elas são salvas no banco. Então vou estudar um pouco mais sobre banco de dados. Então, fazendo esse paralelo entre as tecnologias que você precisa aprender versus os objetivos que você precisa fazer, os objetivos que você estabeleceu para si, você consegue criar esse plano de estudos. E eu estou aqui justamente para te ajudar nessa missão. E eu queria aproveitar e fazer um convite para você. No dia 12 de setembro, às 8h02 da noite, horário de Brasília, para ser bem exato com você, vamos realizar um evento 100% online e gratuito, onde eu e você vamos criar uma aplicação do absoluto zero, utilizando Ruby, Rails e todas as tecnologias que eu ensino aqui no canal. Mas por que você está focando tanto em Ruby e Rails? Essas são as tecnologias que vão te dar toda a bagagem necessária para você começar. Além de ter excelentes salários, como eu mostrei nos vídeos anteriores, são tecnologias com baixa curva de aprendizado. Então você não precisa entender essas tecnologias a fundo para começar já a criar projetos e começar a construir o seu portfólio. A gente sabe que o mercado, apesar de ter muitas vagas, existe uma qualificação necessária. Você precisa atingir isso. E essas tecnologias vão ser as que vão te impulsionar e fazer você crescer muito mais rápido. São tecnologias com facilidade na escrita, são tecnologias com uma sintaxe muito legal e você pode ver que assemelha-se muito com a sintaxe, né? A forma como nós escrevemos o português ou o inglês, no caso, que é sempre o padrão para todas as linguagens. Então, eu queria aproveitar e fazer para você esse convite para o evento que eu chamo de Profissão Programador, que vai te ajudar a dar esse primeiro passo em como criar um projeto completo, um projeto em pouco tempo, e você vai perceber que a programação ela não é esse bicho de 7 cabeças que muitas pessoas querem que você acredite. Se você ficou interessado, eu vou deixar aqui depois o QR Code do evento para você fazer, que deve estar aparecendo aqui em algum canto da tela, e esse QR Code você vai direto aqui para a página de inscrição. Claro que enquanto esse evento não chega, nós vamos fazer um aquecimento juntos aqui no canal da Invenio, onde semana a semana e vários vídeos por aí, vamos estudar pontos específicos sobre programação, incluindo te ajudar a conhecer esse potencial que tem essa tecnologia, como o Rails e o Ruby juntos vão te ajudar a ser um programador, mesmo que você não tenha anos a fio para começar para estudos à frente. Para que você comece a partir de hoje, para que você comece a criar os seus projetos e que seus projetos sejam profissionais desde o início. E se você gostou desse conteúdo, claro, não deixe de compartilhar de repente com um amigo que
tem vontade de aprender a programar e não sabe por onde começar, e conta aqui nos comentários qual o melhor horário para você estudar. Certinho? Por hoje é isso e até a próxima. Tchau, tchau.